Começando pela definição de bioquímica, sobre o que é bioquímica. Então temos que bioquímica é uma mistura de biologia e química. Sendo a biologia uma ciência que estuda os seres vivos e química uma ciência que estuda as transformações que ocorrem nas substâncias. Então temos aí que a bioquímica é conhecida como a ciência reducionista, que procura explicar todo o organismo partindo do diminuto, que é partindo a definição do átomo, partindo das coisas pequenas, para explicar como é que o organismo vivo funciona, como é que faz as suas reações químicas. E o método que a bioquímica usa, o método de estudo, nesse caso, é um método experimental, tá bom? Ele usa método experimental. E o objeto de estudo da bioquímica são os processos que ocorrem nos organismos vivos, nesse caso. São os processos que ocorrem nos organismos vivos, nesse caso as reações. Então esse é o objeto de estudo. Temos ciclo biogeoquímico. É um conjunto de transformações que um elemento interage do meio abiótico para um meio biótico, não é? Então, quando o elemento sai de um meio não vivo para um meio vivo, nesse caso, que é o meio dos seres vivos, então esse aqui chama-se ciclo biogeoquímico, ok? Temos um exemplo de água, fósforo, dióxido de carbono, não é? O dióxido de carbono pode sair do meio não vivo, nesse caso da atmosfera ou do solo, sei lá, entra pelas plantas, entra nas plantas, aí começa a fotossíntese, blá blá blá. Então, para ele sair já é um processo. Então, acontece que quando o elemento, nesse caso, passa dos seres vivos, o ciclo é longo, e quando o elemento não passa dos seres vivos, o ciclo é curto. Então, vamos dar uma pulada para alguns compostos orgânicos sintetizados pelo organismo. Nós temos óleos, gorduras, glicerídeos, colesterol. Então, eu vou procurar dar um resumo básico dessas coisas de acordo com as suspeitas. Nem sei se vão acontecer. Ok? Então, nós temos aí glicerídeos. Bom, qual a função dos glicerídeos? Os glicerídeos protegem e lubrificam. Ok? Temos os fosfolípidos também, que são precursores da síntese de hormona. É muito importante também saber sobre o colesterol, LDL e HDL. Nesses dois tipos de colesterol, nós temos que o tipo de colesterol bom para o organismo é o HDL, claro, né? É HD original, é HDL. Por quê? Porque o LDL em excesso se oxida e passa a se depositar na parede dos vasos sanguíneos, ocasionando aterosclerose. Não sei pronunciar bem isso aí. É aterosclerose, não é? Que é enrijecimento da parede dos vasos, causa danos nos vasos, tá bom? E o HDL serve como um transportador de fosfolípidos e capta o excesso de colesterol do sangue, transportando-os até o fígado, onde serão eliminados juntamente com o bile. Então, ele praticamente elimina o excesso de colesterol no organismo. Ele é muito bom para o organismo. Então, saindo dessas coisas de colesterol, ainda temos a noção básica de que LDL não é bom para o organismo e o HDL é bom para o organismo. As razões já foram dadas. O HDL elimina o excesso de colesterol, enquanto que o LDL causa o aterosclerose, que é o enrijecimento da parede dos vasos, tá bom? Então, nós temos aí as proteínas. Proteínas, ok? Tudo que acontece no organismo, a principal função é formar as proteínas. O nosso corpo é uma proteína, a nossa molécula de DNA é uma proteína. Então, é muito importante saber a função das proteínas. Não temos como escapar dessa questão. Okay? A função das proteínas: catalisam as reações químicas. Okay? Por que catalisam as reações químicas?
porque todas as enzimas são proteínas. Então, se você sabe que a enzima são substâncias que servem para acelerar as reações químicas, então você já tem que saber que proteínas catalisam as reações químicas, contando que estamos a falar das enzimas, tá bom? Legal? Isso é bom. Então, reconhece outras biomoléculas, que serve como passaporte. Eles reconhecem que essa substância, essa biomolécula é bem-vinda, essa não é bem-vinda. Então, aquelas que não são bem-vindas, automaticamente são eliminadas. Ou se não forem eliminadas, estás em risco, tá bom? Risco de vida, nesse caso, estás para morrer. Então, temos que eles controlam as funções genéticas. Como? Porque são as proteínas, né? A molécula do DNA é formada por uma proteína. Então, controlam as funções genéticas. A proteína pode ser encontrada de diversas formas, nesse caso. Formas ou estrutura. Não, vamos falar da estrutura exatamente. Temos que as proteínas podem ser encontradas na forma primária, secundária, terciária, tá bom? E quaternária, tá bom? Eu vou debater mais até terciária, não porque eu não quero falar da quaternária, sei lá. É o que eu escrevi, tá bom? Então temos que na estrutura primária dá-nos o número dos aminoácidos e a sua sequência, ok? Ok? Então, dá-nos o número de aminoácidos e a sua sequência. Na estrutura secundária, dá-nos a projeção da molécula no espaço. Não é? Temos a projeção elixir, temos a projeção folha preguida, não é preguida, ou sei lá, esqueci, é preguinhada ou preguida. Ok, é folha, qualquer coisa. Então, nós temos também que na estrutura terciária nos dá, não é? A estrutura 3D da molécula, nos dá as três dimensões, 3D. Tá bom? Eu disse não ia falar da quaternária. Ixi, pois é, eu menti. Então, a quaternária mostra-nos várias estruturas, não é? Como se interligam para ter uma função, essa estrutura quaternária. Então, é muito bom conhecer primária, secundária, terceira, quaternária. A primária nos dá o número dos aminoácidos, a secundária nos dá a projeção da molécula no espaço, então temos projeção elixir, a outra não sei pronunciar bem. A terciária nos dá a estrutura 3D. Terciária, só lembrar, 3D, tá bom? E a quaternária nos mostra como várias estruturas se interligam para terem uma função, ok? Então, nós temos aí essa classificação das proteínas. Isso não é classificação, isso é a estrutura das proteínas, tá bom? E temos que, na classificação das proteínas, nós encontramos as fibrosas e as globulares. Então, é importante conhecer as fibrosas. Não é? São as proteínas da pele, do tecido conjuntivo, do cabelo, da lã, da seda. Não posso dizer, são as proteínas que cobertam, não é? Cobertem os organismos vivos, nesse caso. Nem sempre, nem todos são protegidos pelas proteínas, não é? Então nós temos aí, como viram, pele, não é? Em caso de nós, nós seres humanos. Tecido conjuntivo, conhece, né? Tecido conjuntivo é o tecido líquido, sangue nesse caso. Cabelo é uma proteína, estão a ver, né? Lã, seda, etc, etc. E as globulares permitem a mobilidade, possuem estrutura envolada, não é? Envolada, compacta e tem a função morfológica celular, ok? Também tem a função morfológica celular. Então, eles nos permitem a mobilidade. Então, a palavra-chave aí é que permitem a mobilidade e saber como é que estão, não é? Nesse caso, estava a falar das globulares em forma de envoladas, não é assim? Enroladas, acho que é isso aí. Então não tenho tanta certeza, melhor ver no seu caderno, tá bom? E saindo disso, eu falei da função das proteínas, não é? Então, falando mais das proteínas, nesse caso, falando da molécula do DNA, é importante saber como é que surge essa molécula. Quais são as substâncias que foram se unindo para formar a molécula do DNA. Então nós temos que, quando o açúcar se junta com uma base azotada, nós temos um nucleosídeo. Açúcar mais base azotada, temos nucleosídeo, tá bom? E nucleosídeo mais ácido fosfórico
nós temos o nucleotídeo, já temos fósforo aí nessa parada. Estamos perto de ter uma molécula de DNA. Nucleotídeo mais ácido fosfórico, temos o nucleotídeo. Nucleotídeo mais nucleotídeo mais nucleotídeo, até nós temos a molécula do ADN e a molécula do ARN, tá bom? É ARN, exato. Então é importante conhecer a diferença da molécula do ADN e molécula do ARN. Então, a diferença desses dois está no açúcar, está na base, não é? Na base, nesse caso, a base é o açúcar, não é? Sim. Nesse caso, é o açúcar. A diferença está no açúcar. O açúcar do ADN é desoxirribose. É formada por 5 moléculas de carbono, 10 moléculas de hidrogênio e 4 moléculas de oxigênio. Muito importante conhecer isso. E a ribose, nesse caso, ácido ribonucleico, formada por 5 moléculas de carbono, 10 moléculas de hidrogênio e 5 moléculas de oxigênio. Nesse caso, o código que eu fiz aqui é sorri quem tem 5 dedos, não é? Porque se vemos aquele que tem 4 dedos, que é o desoxirribose, não fica bem. Porque a diferença entre esses dois está na quantidade dos oxigênios, viram, né? Tá muito legal. Tá na quantidade dos oxigênios. Ok? E saindo dessas coisas chatas, das proteínas, já colocamos coisas importantes, não é? Temos que açúcar mais base azodada forma nucleosídeo. Nucleosídeo mais ácido fosfórico forma nucleotídeo. Nucleotídeos mais nucleotídeos mais nucleotídeos até forma o ADN ou o ARN. Então vamos falar do metabolismo, tá bom? O metabolismo. Metabolismo é um conjunto de transformações que ocorrem, de transformações que as substâncias sofrem, as substâncias químicas sofrem no interior do organismo vivo. Então, vamos repetir. Metabolismo é um conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos, ok? Então, essas séries de transformações podem se dar do mais simples para o mais complexo e do mais complexo para o mais simples. Quando se dá do simples para o mais complexo, nós chamamos de anabolismo. Geralmente, essa síntese ocorre com a absorção de energia. E classificando essas reações do ponto de vista energéticos, nós temos que essas reações são endergônicas. Endergônicas, por que endergônicas? Lembra das reações endotérmicas? São aquelas que ocorrem com a absorção do calor, não é assim? Então, endorgônica também ocorre com a absorção de energia. Energia é só trocar calor e meter energia, tá bom? Do ponto de vista energético, o anabolismo é classificado como reação endorgônica. E temos o catabolismo, que é a degradação das partículas, não é assim? Degradação das partículas, partimos do complexo para o mais simples. Então aí a libertação de energia. Temos como exemplo a respiração celular. Lá, no anabolismo, temos como exemplo a fotossíntese, não é? Temos que a absorção de energia, não é assim? Absorve energia, então é endorgônica. Sabe que as plantas absorvem energia solar para realizar os processos fotossintéticos. Prontos, então é endorgônica. Então, temos que o catabolismo é exorgônica, tá bom? É exorgônica. Temos o exemplo da respiração celular, já dei, tá bom? Então, vou dar mais algumas diferenças entre anabolismo e catabolismo, caso sejam bem necessárias, tá bom? Sabemos que anabolismo é síntese e sabemos que catabolismo é degradação, não é? Ok, então vamos ver diferenças boas, tá bom? Muito boas. No anabolismo, vamos começar. A diferença entre anabolismo e catabolismo, nesse caso, podemos ter que no anabolismo ocorrem reações de síntese, enquanto que no catabolismo ocorrem reações de degradação. Essa já falei, não é? No anabolismo ocorre o consumo de energia, enquanto que no catabolismo ocorre a produção de energia, ok? Um consome, o outro produz, não é? No anabolismo ocorre a produção de moléculas complexas
como proteínas, enquanto que no anabolismo há a produção de moléculas simples, ok? Há uma confusão. No anabolismo ocorre a produção de moléculas complexas, não é como as proteínas, enquanto que no catabolismo há a produção de moléculas simples, como os aminoácidos. Proteína é uma molécula complexa, não é? Como está lá no catabolismo, se degradando, vai formando moléculas simples, nesse caso vai formar. Então é impossível, vai formar os aminoácidos, porque proteína é formada por uma série de aminoácidos, não é assim? No anabolismo, há a utilização de energia na forma de trabalho, não é? Enquanto que ocorre a síntese de moléculas complexas e a multiplicação, não é? Enquanto que no catabolismo há a extração da energia, simplificação das moléculas compostas em moléculas comuns, não é? E sob o ponto de vista energético, o anabolismo é visto como via biosintética utilizada na forma de trabalho, enquanto que para síntese de biomoléculas, multiplicação, nesse caso é orgânica, isso aqui já vimos, e o catabolismo é visto como via degradativa, extração de energia, simplificação das moléculas a compostos comuns, nesse caso é exorgônica, e falamos muito sobre isso aí, então é só ficar ligado porque vamos merecer uma certa atenção nesse barulho. Então, temos aí, vamos pular para as enzimas. Dissemos que todas as enzimas são proteínas, nesse caso, podemos definir enzimas de uma forma bonita. Enzimas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos. O que são catalisadores? São substâncias que aceleram as reações químicas. Então, já temos aí, não é? Já temos o barulho. Classificação das enzimas. As enzimas podem ser simples ou conjugadas, nesse caso. As conjugadas encontramos, para além de proteínas, tem uma outra substância. Por isso são conjugadas. Para além das proteínas, tem outras substâncias. Enquanto que as simples é somente a própria enzima, somente isso, tá bom? Não há outras substâncias. Então, a enzima é construída por parte proteica e parte não proteica. Estamos a falar das conjugadas, não é? Temos que na parte proteica chama-se apoenzima. E a parte não proteica chama-se coenzima. Não proteica é essa outra substância que se liga na nossa enzima. Então, essa chama-se coenzima. Co de quê? De conjugar. Então, nesse caso, esse coenzima, de conjugar, é aquela parte que conjuga. Coenzima. Então, nós temos aí mais coisas que temos que... Quando um apoenzima e um coenzima se juntam, não é? A coenzima e apoenzima e coenzima se juntam, nós temos a aloenzima. Então, você diz assim, apoenzima, mas coenzima. Aloenzima. Aloenzima com H, tá bom? Tipo, está a dizer alo. Então, temos que a poenzima é a parte inativa, a coenzima é a parte ativa. Então, ok. E a parte inativa também, a parte ativa é a tal aloenzima, desculpem. Então, para que uma enzima atue é necessário que haja um substrato. Então, é esse modelo de chave fechadora. Então, não é qualquer enzima que vai funcionar em qualquer substrato. Cada enzima tem um modelo de chave fechadora. Quer um sítio para começar a atuar. Tem um sítio específico. É como se funciona como se fosse uma chave. Então, nesse caso, o enzima atua num certo substrato, formando um complexo, não é? Então, temos aí as equações de Mitchell, as equações chatas. Mitchell, muito louco, né? Deveríamos ter estudado isso, mas ok, não aconteceu. Então, temos que o complexo enzimático é igual ao produto mais enzima. Não, só as questões básicas. Então, daí você vai deduzir as suas fórmulas. Enzima mais substrato complexo. Complexo ativado é igual a produto mais enzimas, tá bom? Então daí você vai deduzir suas formas. É importante conhecer o inibidor. O que faz o inibidor? Uma coisa, a palavra inibir é para inibir alguma coisa. Estamos a falar de enzimas, queremos inibir. Então o inibidor reduz a atividade enzimática. Isso está certo. E reduz a velocidade da reação. Então, se ele reduz a atividade enzimática, então automaticamente vai reduzir a velocidade da reação. Se reduziu a atividade da enzima, se a enzima quer acelerar, o inibidor está ali a reduzir a atividade da enzima, está lutando com a enzima. Então, claramente que a velocidade da reação vai estar comprometida.
Então, existem vários tipos de inibidores. Temos inibidores reversíveis, que não provocam alteração irreversíveis à enzima, tá bom? Não mudam a enzima, tá bom? Irreversíveis, não é assim, cara. Não mudam a enzima. Se fossem reversíveis, vão mudar a enzima, mas como são irreversíveis, não mudam a enzima. E temos inibidores competitivos. Competitivos vem de competir, não é assim? Esses aqui ligam-se ao centro ativo, impedindo a ligação do substrato. Esses aqui competem o substrato com a própria enzima. Eles estão a competir. Eles querem aquele substrato e a enzima não vai ter. Então, esses são competitivos. Eles ligam-se ao centro ativo. Então, quando ligam-se ao centro ativo, nesse caso, o tal substrato da enzima, então a enzima não vai ter mais espaço e não acontece mais nada. Tá bom? Espero que isto ajude bastante. E tocando nos seminários, eu vou pegar algumas questões já foram resolvidas no seminário por aqui, nesse primeiro resumo. Então, tocando nessas coisas, nós temos aí no seminário. A bioenergética é um conjunto de reações redox, não é? Que ocorrem no organismo, quer no processo. Não, vamos fazer uma definição boa. Bioenergética é um conjunto de reações redox que ocorrem no organismo, que constituem a unidade fundamental da célula, bem como nas reações energéticas. Ou podemos mandar assim: bioenergética é um conjunto de reações redox que ocorrem no organismo, bem como nas reações energéticas. Porque o que nos interessa é a primeira parte. Bioenergética é um conjunto de reações redox que ocorrem no organismo. Só. Isso aí já chega. Se você quiser aumentar, aumenta, mas isso são palavras-chave. Ciclo bioenergético, não é? Estuda diferentes processos que promovem a transformação da energia em sistemas vivos com base nas leis da termodinâmica. Então vamos ver bem essas leis da termodinâmica. Não é? É importante conhecer essas leis, duas leis da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica trata da energia transferida em uma dada reação. Então temos aqui a fração de energia interna igual a calor menos o trabalho. Ele usa uma parte como calor e uma parte para realizar trabalho. Então essa é a primeira lei. E temos que na segunda lei diz que a entropia de um sistema isolado aumenta no decorrer de uma mudança espontânea. Então, temos a primeira e a segunda lei. Então, só sabemos que a segunda lei trata de entropia e a primeira lei trata de energia transferida. Estamos juntos? Então, vamos repetir. A primeira lei da termodinâmica trata da energia transferida em uma dada reação. A segunda lei da termodinâmica trata da entropia de um sistema isolado, diz que aumenta no decorrer de uma mudança espontânea. Ok? Então já sabemos o que é bioenergética, com os ciclos bioenergéticos. E então vamos agora entender a oxidação biológica, porque falamos das equações redox, não é? Dizemos que a bioenergética é um conjunto de reações redox. Então, o que é essa tal coisa de oxidação biológica? Ok. Oxidação biológica é a transferência de eletrões e prótons de um substrato dador para o receptor. Tá bom? Então já sabemos muito, tá bom? E daí vamos definir o que é calor. Calor é energia térmica em trânsito, não é? Calor passa. Pá. Calor é energia térmica em trânsito. Temos entropia, é uma medida de desordem das partículas. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, já vimos, né? A segunda lei trata de entropia. Energia livre é entalpia, não é? Energia livre é entalpia menos o produto da temperatura e entropia. Ok? Então daí você vai se safando. Não deu para resolver as últimas partes porque é pá, sono, né? Mas essas são suficientes. Caso não tenha se inscrito, se inscreva. Essa é uma preparação de bioquímica. Eu também vou assistir bastante porque ainda não fiz o exame. Quem sabe eu vou fazer as duas épocas também, ou a primeira ou a segunda. Então é isso aí, colegas. Vamos estudar, ok? É muito ruim estudar tudo esse barulho. Mas é muito bom, faz bem para a vista, porque estamos a estudar o que está dentro de nós. Acho que os olhos é a primeira vez que vão agradecer. Então é isso. Se subscreva caso eu não tenha se inscrito. Eu vou te dizer lá na faculdade que eu fiz isso, então você terá que vir
escutar aqui minha voz ruim. Até mais.